Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Fraternidade Francisco de Assis, essa casa que fica localizada em São Paulo, no bairro da Vila Prudente. Queremos agradecer a participação de vocês, companheiros internautas, e hoje nós contamos com a presença, então, do nosso companheiro Mário Mas. O Mário já esteve nos agraciando várias vezes aqui, e permita a Deus que continue assim, né, Mário? E essa noite ele trará para nós o tema amadurecimento psicológico, um tema realmente bastante influente, onde todas as idades poderão fazer jus a ele, né? E eu gostaria, Mário, que antes de você começar a sua palestra, contasse um pouco sobre o seu programa na rádio, tá? Seja bem-vindo mais uma vez, sinta-se à vontade. Boa noite, eu agradeço o convite e a presença de vocês. Bem, eu tenho um programa de quarta-feira na Rádio Boa Nova, 1450 kHz, onde eu falo sobre obsessão espiritual. Eu tento fazer uma ponte entre a psicologia, o estudo do comportamento humano e observando também a questão da obsessão espiritual. Como que a obsessão espiritual pode afetar o comportamento e quando é o contrário, quando o comportamento favorece a obsessão espiritual, né? Então, existe uma ponte aí que nós buscamos estudar. É de quarta-feira às 23 horas. E o programa Desafios e Soluções também, de sexta-feira às 11 horas da manhã, onde eu estudo comportamento e espiritualidade, que também é uma ponte entre a psicologia e o espiritismo, buscando entender o comportamento humano, não só do ponto de vista social, do nosso aprendizado diante da família, da sociedade, mas também como que a reencarnação, as vidas passadas, refletem na personalidade atual. E a lei de causa e efeito também no comportamento do indivíduo. Então, nós passamos a ter uma visão mais ampla a respeito da nossa existência. Bem, o tema que eu vou falar é sobre o amadurecimento psicológico. É claro que todos nós estamos buscando a nossa melhoria, o nosso amadurecimento. Algumas pessoas, às vezes, ficam aflitas, querendo logo ter uma maturidade para enfrentar os seus desafios existenciais. Às vezes se precipita, outras vezes não sabe lidar com os acontecimentos da sua vida e começa a enveredar por algumas fugas psicológicas, como a bebida, a droga e vários outros subterfúgios, que parece que aliviam um pouco, mas é passageiro, né? É ilusório, não resolve os problemas internos. Bem, diante da existência, todos nós enfrentamos situações adversas, alguns mais, outros menos, não é? Não é raro nós termos dificuldade de tomar decisões. Sigo por este caminho ou por aquele? Fico neste emprego ou saio? Permaneço nesse casamento ou faço o quê? Então, são dúvidas que, com o passar do tempo, se nós permanecemos naquela condição, fica cada vez mais difícil de tomar decisões. Por quê? Nós vamos pensando tanto sobre a situação que vamos saturando a nossa mente. E essa saturação de pensar repetidas vezes faz com que o indivíduo perca a referência do que é certo e errado. Além do que, as emoções exacerbadas por conta desses excessos de pensamentos faz com que o indivíduo fique desequilibrado. E esse excesso de emoção também vai refletir no corpo físico, onde o indivíduo vai somatizar. Ele vai impregnar o corpo dessas energias tóxicas que ele está gerando por conta dos pensamentos e das emoções. E aí fica mais difícil de decidir, de perceber as coisas. É comum alguns amigos, parentes, dizerem para nós, não é? Olha, faça isso, faça aquilo, olha como você está se destruindo aqui ou ali, você está tendo este ou aquele problema e nós não percebemos. A pessoa que está de fora, que conserva a sua lucidez, facilmente ela percebe e nós não percebemos. Porque nós caímos também no que a psicologia chama de ponto cego. Às vezes nós estamos tão emaranhados naquele problema que ele parece tão grande que nós não conseguimos enxergar saída. Por isso, fica difícil da pessoa sair.
E aí nós queremos buscar alternativas. A prece pode nos ajudar, sem dúvida. Vai acalmar o indivíduo, vai trazer serenidade interior, energias elevadas, onde aumenta o campo de percepção do indivíduo e ele começa a enxergar além daquilo que ele está restrito até então. Agora, nós temos que desenvolver os recursos pessoais, o nosso psiquismo, não é? Senão nós sempre vamos ter dificuldades de enfrentar a demanda da vida. A própria vida é a promotora do desenvolvimento psicológico. Às vezes nós buscamos uma série de ensinamentos, de conhecimentos, querendo melhorar a nossa condição, e nós não percebemos a importância de tudo que já está acontecendo em nossas vidas como meios de favorecer esse desenvolvimento psicológico. Do que eu estou falando? Da própria existência. A existência, aonde nós estamos localizados, já é muito importante para o nosso desenvolvimento. Não vamos esquecer que a nossa existência não é algo que se deu casualmente, que por azar ou sorte, nós reencarnamos nesta ou naquela família, no grupo social que nós fazemos parte, a profissão que nós temos. Uma boa parte dos grandes acontecimentos de nossas vidas foi programado na espiritualidade. E esta programação objetiva melhorar a personalidade que somos, tanto individualmente como no grupo também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este grupo que nós fazemos parte, ele tem os elementos, os ingredientes favoráveis à melhoria da personalidade que nós somos. O que acontece? Quando nós estamos envolvidos no grupo, e provavelmente existem relações inamistosas, tensas, difíceis, porque são provacionais, outras vezes são expiações que o indivíduo, a personalidade enfrenta, é claro que a situação é difícil. As brigas, as discussões, só quem está lá sabe o que ela sente, o que se passa com ela, não é? Por quê? Alguém que está assistindo uma discussão de família de fora, para ela às vezes parece tão simples, mas vocês estão discutindo por isso. Essa coisa insignificante não é o motivo, é só o estopim. É só a gota que transborda para fazer vir à tona tudo aquilo que eles têm acumulado, ou durante a existência atual toda, desde quando se conheceram, estão juntos, ou de vidas passadas. Toda aquela carga de emoção não resolvida que eles trouxeram na existência atual para resolver, quando isso transborda a personalidade, elas se sentem muito tensas, incomodadas, invadidas, perdidas. Por isso fica difícil da pessoa gerir as emoções destas relações, né? Então não é só aquela coisa que está acontecendo naquele momento, é o histórico que elas trazem, tanto de vida passada como da vida presente. Por isso que fica muitas vezes difícil da pessoa conseguir lidar com aquilo lá. Ter este conhecimento já facilita, porque nós saímos da visão casualista, ou seja, de acreditar que a coisa está acontecendo casualmente, que aquele acidente se deu na nossa vida sem a nossa contribuição, e vemos que aquilo faz parte da lei de causa e efeito, que nós provavelmente somos os promotores daqueles acontecimentos no grupo familiar. Aquelas intrigas, dificuldades de se relacionar, antipatias, raiva, ódio, ou amores, simpatia, não é? Nós percebemos como os protagonistas daqueles acontecimentos. Bem, isso então facilita que o indivíduo tenha uma postura diferente diante da situação. Se eu sou um dos causadores desses atritos todos, se eu começar a me modificar, eu posso melhorar a situação. Aliás, o objetivo é esse. O enfrentamento dessas dificuldades objetiva melhorar a personalidade que somos. Então, quando nós lidamos com uma pessoa difícil em nossa família, nós estamos treinando uma capacidade na personalidade, a paciência. Estamos treinando a capacidade de comunicação, de dialogar com a pessoa difícil. Estamos treinando a afetividade, estar junto com as pessoas, ter abraços, beijos, contatos. Então,
é um laboratório onde nós estamos treinando vários aspectos da nossa personalidade. E nós nem sempre percebemos isso. Achamos que o nosso amadurecimento psicológico vai acontecer só no centro espírita, né? Só aqui que nós vamos cultivar esses valores, só em ambientes diferentes destes inamistosos, e não é bem assim. Toda a situação social que nós estamos envolvidos estão contribuindo para a melhoria de quem nós somos, à medida que a gente passe a enfrentar tudo isso. Então nós precisamos fazer uma revisão do nosso olhar sobre a família, o meio social, o ambiente de trabalho. O que eles estão oferecendo para a nossa melhoria? E quando nós não temos um certo amadurecimento psicológico, fica difícil de avaliar se aquilo que está acontecendo conosco pode ser mudado ou não. O indivíduo perde a capacidade de perceber isso, de avaliar. Espera aí, eu não preciso sofrer tal situação. Eu posso mudar. Eu estou num ambiente de trabalho que talvez eu sou maltratado, desprezado, desvalorizado. Será que eu preciso ficar aqui ou não? O meu medo de sair é porque existe um problema social bem difícil ou é a insegurança minha que dificulta sair? Será que eu consigo discriminar uma situação de outra? Se eu não consigo fazer essa discriminação, então eu estou confuso. Confuso, fica difícil de tomar decisões, porque parece tudo muito difícil, que vai trazer problemas, ou parece que não tem saídas. Quando nós estamos carregados dessas emoções, dessas ideias, tudo que nós olhamos fica contaminado por essas energias que nós estamos carregados, e aí fica difícil mesmo, parece que não tem saída. Quem está de fora percebe por outro ângulo, vê alternativas, vê novos caminhos. Por isso nós precisamos desenvolver o nosso psiquismo, precisamos do amadurecimento psicológico. E eu vou basear essa palestra na benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Ela tem a série psicológica, que são vários livros tratando desse assunto, da psicologia e do espiritismo, e a benfeitora vem falar dos aspectos reais de nossa personalidade que precisam mudar. Não somente os aspectos psicológicos, que a psicologia vai tratar, que vai se reportar à sociedade, a influência da sociedade em nossas vidas, a parte biológica, educacional, familiar, tudo isso sempre refletindo na personalidade, sem dúvida. Mas a visão espírita vai além, reconhece todos esses fatores influenciando nossa vida, como também as nossas vidas passadas, refletindo na personalidade que somos agora. A lei de causa e efeito, gerando as aproximações das pessoas que temos vínculos. A profissão que provavelmente pode ser para nós uma bênção, onde o indivíduo consegue atender às suas necessidades, ou passar uma prova difícil de não se realizar na profissão por conta dos equívocos do passado, de usar a profissão, do poder da profissão para prejudicar terceiros, etc. E se nós estivermos fazendo isso hoje também, nós estamos plantando coisas complicadas para o nosso futuro. Então é bom a gente ter sempre essa visão. Como construtores do nosso destino, tudo que nós estamos fazendo agora está plasmando acontecimentos, está já formando aquilo que vai acontecer por conta das nossas ações atuais. Sabendo disso, se nós começarmos a mudar e ter ações mais construtivas, nós vamos ter resultados mais interessantes. Allan Kardec fala isso de forma brilhante na Gênese. Bem, Joana de Ângeles vai falar que o amadurecimento psicológico, ele vai facultar ao indivíduo selecionar aquilo que é bom para a sua existência e aquilo que não tem importância. O indivíduo, ele tem a capacidade de fazer esta avaliação, né? Ela vai dizer que o indivíduo consegue diferenciar aquilo que é bom e útil em detrimento do que é prejudicial. Será que nós conseguimos avaliar aquilo que é útil para nós
e aquilo que é prejudicial? Você faz isso em sua vida? Bem, algumas pessoas que começam a ter problemas de obesidade, talvez procurem um nutricionista para receber orientação da melhor alimentação a comer, né, para poder ter um resultado legal. Se o indivíduo começa a entrar no alcoolismo, pode receber uma orientação médica para parar com a bebida, tomar algumas vitaminas, buscando a melhoria do seu corpo. Parece que diante de sofrimentos, de limites, é que a gente vai buscar ajuda. E aqui, se nós não temos nenhum desses problemas sérios, será que nós conseguimos fazer essa distinção daquilo que é bom em detrimento do que é ruim? Ou não? Por exemplo, se você assiste uma programação na televisão que traz uma série de desconfortos na sua cabeça, pelo que eles estão transmitindo, né, passando ideias tóxicas, assustadoras, será que você está cuidando da sua saúde? Provavelmente não. E nós nos permitimos, né? E até nos justificamos. Mas na televisão só passa isso, mas todo mundo assiste isso. Será que não vai chegar um dia de nós dizermos, mas eu não sou todo mundo, eu sou eu? Isso não é elitismo, pedantismo. Isto é o que o psiquiatra Jung chama de individuação. O indivíduo que começa a se individuar, ou seja, se tornar ele mesmo, ele começa a andar com as próprias pernas. Ele não é mais uma pessoa massificada que faz aquilo que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz o que faz que eu devo fazer. Se eu tenho consciência que isso é prejudicial para a minha saúde, eu que opto de fazer ou não fazer. Não importa se a minha família está fazendo. E se os meus familiares não têm consciência, eu tenho que fazer o que eles fazem? Eu vou responder pela minha saúde. Então, eu não posso me escudar nos outros, justificar, pegando o comportamento dos outros. Eu que tenho que avaliar e saber o que é bom para a minha existência. Então, é isso que a benfeitora propõe. Eu tenho que avaliar aquilo que é bom e aquilo que é prejudicial para mim. Não é? Porque, à medida que eu vou fazendo escolhas equivocadas, eu começo a gerar tormentos em minha personalidade. E esses tormentos, eles vão se manifestar de várias formas. Eu vou somatizar esses tormentos, né? Eu vou imprimir no meu corpo isso tudo, vou desequilibrar as minhas emoções, as minhas ideias, tendo mais dificuldade de enfrentar os desafios naturais da vida. Se eu fico menos apto a enfrentá-los, eles vão parecer mais difíceis. E provavelmente este não enfrentamento pode trazer alguma consequência. E também mexer na minha autoestima. Porque como eu não enfrentei aquilo que é natural que eu enfrente, eu vou me julgar por aquilo que eu não enfrentei. Eu me autoavalio. E isto reflete na minha autoestima. Então as consequências são bastante grandes, né? Não são coisas isoladas. Não, está tudo interligado. Na visão sistêmica, tudo está interligado. Nós estamos aqui, todos nós, interligados, uns com os outros. Os nossos pensamentos estão se cruzando com os pensamentos dos espíritos, da sociedade de um modo geral. E isso reflete em nossas emoções, nas nossas ideias, nós não escapamos disso. Se eu sou uma pessoa desatenta, que não cuido de mim mesmo, eu fico afeto à influência dos outros. Então, eu começo a ser uma marionete dos desejos da maioria. Por quê? Porque como eu não estou gerindo a minha própria vida, eu não estou cuidando dela, porque eu sou o principal responsável, eu começo a receber essas influências diversas que começam a afetar toda a minha vida. E aí, provavelmente, eu começo a caminhar para onde eu não deveria.
Eu quero fazer coisas e não faço, tenho angústias, porque sinto vazios internos, porque eu gostaria de fazer coisas que talvez faça parte do meu propósito reencarnatório, eu deixo isso de lado. Porque olha só, gente, quando nós reencarnamos, se existe uma programação reencarnatória, o meu programa talvez seja diferente do seu. Por que eu devo seguir o seu programa? Se a maioria faz uma série de coisas, por que eu devo fazer estas coisas se o meu programa é diferente da maioria? E vice-versa. Eu tenho que me preocupar com o meu programa reencarnatório. Qual que é a minha proposta? Tem um objetivo esta programação. Antes de reencarnarmos, é avaliada a nossa ficha kármica. Quais são as nossas possibilidades, as dificuldades, quais são os nossos créditos, débitos, não é? Que carregamos. Então, todo o empenho que nós fazemos na existência vai trabalhar em cima dessa ficha, melhorando as qualidades dessa personalidade, vencendo os vícios que têm trazido uma série de sofrimentos para o indivíduo. Então nós temos que pensar em nós, não de forma individualista, não é essa a proposta, não é? A proposta de individuação do Jung não é ser individualista, que aí está ligado ao egoísmo e egocentrismo, não. É cuidar da minha existência, e quanto mais lúcido eu fico, melhor eu me relaciono com a sociedade, mais eu posso ajudar, porque eu já começo a andar com as próprias pernas, então eu tenho lucidez para fazer escolhas mais acertadas, diferente da pessoa massificada, que ela não tem pensamentos próprios, que ela pensa segundo todo mundo pensa. Bem, então quando nós começamos a nos desenvolver psicologicamente, a caminhar para esse amadurecimento, o que vai acontecer? Surge a alteração da escala de valores humanos, segundo a benfeitoria espiritual, que passam a ter novas medidas de prioridades para a vida, proporcionando a eleição daqueles que preservam a existência em substituição aos que são prejudiciais. Olha que legal isso. É nós começarmos a preservar a nossa existência, a melhorar, a otimizar a própria vida. Então, por exemplo, será que eu coloco os prazeres acima da minha saúde? Você pega uma pessoa que não tem valores, ela vai priorizar os seus prazeres em detrimento da sua saúde. Por exemplo, tomando bebidas alcoólicas. Então ela tem um prazer na bebida, só que isso tem um custo à sua saúde. A mesma coisa o cigarro, ou o excesso de alimentos. A pessoa prefere se alimentar, saciar os seus prazeres, sem pensar nas consequências. Uma pessoa mais acordada, ela inverte. Opa, espera aí, a minha saúde em primeiro lugar. Então ela muda de postura, não é? Esse amadurecimento, segundo Joana de Ângeles, se dá com o estudo em torno do ser real que nós somos. Nós não somos o ego, nós não somos a imagem que temos de nós mesmos, nós não somos o corpo, os papéis sociais que nós temos, nós não somos pai, mãe, professor, dirigente espírita, pobre, rico, isto tudo são papéis sociais, papéis adaptativos, não é? Que a psicologia vem falar. Nós temos vários papéis. Quem é mãe tem o papel de mãe, quem é pai tem o papel de pai, quem é professor, papel de professor. O problema é que nós nos identificamos a esses papéis e parece que nós somos eles. Então o indivíduo que se identifica com o papel profissional, ele de alguma forma sufoca o seu eu, porque ele prioriza o seu papel profissional. Ele dá mais importância ao seu status profissional do que a ele como pessoa. Não é? Eu conheci uma pessoa que era um executivo e ele estava tão identificado com o papel profissional de executivo que quando ele chegava em casa, ele se comportava como executivo. E ele tratava os seus familiares como empregados, porque ele estava apegado a esse papel. Ele não conseguia sair do trabalho, deixar aquele papel profissional lá, chegar em casa, vestir o papel de marido e de pai dos seus filhos. Ele misturava os papéis. Isso é comum que nós façamos.
né? E aí o indivíduo tem problema de se relacionar com o meio onde ela está envolvida. Então nós temos que fazer essa distinção. Por quê? A pessoa chega em casa como executivo, ninguém tolera, ninguém quer conversar com ele. Os filhos querem encontrar o pai para pular no colo, brincar. E não o executivo que fica cobrando relatórios. Só falta isso, né? Chegar em casa e pedir relatório para todo mundo. Deixa eu ver como foi o seu dia, quanto você gastou, o que vocês fizeram na escola, relatório. Então é uma coisa meio esquisita. Nós não podemos nos apegar tanto a estes papéis. Eles têm uma função de adaptação, mas nós não somos eles. Nós somos mais do que eles. Por exemplo, a pessoa que se identifica com o papel de vítima, só ela sofre. Você vai falar das suas dores, você vai levar um banho das dores dela. A hora que você começa a falar, e ela fala, deixa eu te contar as minhas dores, então você vai ver só o que é sofrer, né? E ela fala até com certo orgulho, e começa a dramatizar dos sofrimentos que ela passa, das carências, dificuldades, dos remédios, etc. Ela está ligada ao papel de sofredora, de vítima. Como tem as pessoas que se apegam ao papel de salvador. Isso se dá muito também em centro espírita. Algumas pessoas, quando vestem esse papel, quer salvar todo mundo, não respeita o livre-arbítrio da pessoa. Então invade. E por aí afora. Ora, nós não somos esses papéis, eles têm uma importância em nossa vida. Eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que o papel de dirigente, palestrante, marido, esposa, filho. Eu sou um espírito imortal. Tudo isso que nós estamos passando, estes papéis, eles são transitórios, eles vão passar. E às vezes nós estamos grudados a algum papel de sofrimento, que é difícil mesmo, e quando nós estamos apegados a esse papel, parece que ele vai durar a vida toda, parece que nunca vai mudar, não é? Porque o indivíduo entra numa autofascinação que ele perde a referência das coisas. Então, ele eterniza este papel, a ideia de que isso vai ser sempre assim. E não vai. Tudo muda, tudo passa, graças a Deus. Então, a vida é muito pródiga em oferecer para nós os recursos dessas desidentificações, desses desligamentos com todas essas situações que nós nos apegamos. Então, a proposta da benfeitora é que nós comecemos a pensar na nossa transcendência, no espírito que nós somos. Ora, se eu me identifico de tal forma com esse ego, todas as situações que acontecem em minha vida, eu faço uma avaliação parcial. Por exemplo, para uma pessoa que perde o emprego, o ego se julga como fracassado. Eu sou um fracasso mesmo, não tem jeito, fui despedido, agora não sei o que vai acontecer da minha vida. A avaliação do espírito ou do self é diferente. Ele pode ver nessa demissão um meio de crescimento. Ele fala, eu acho que veio na hora certa essa demissão. Eu estava parado no tempo nessa empresa, nessa mesmice, não me realizava, essa demissão eu acho que veio no momento certo. Eu acho que eu vou mudar de carreira, vou fazer isso ou aquilo, acho que a vida está me mostrando novos caminhos. A leitura que ele faz é outra. A leitura do espírito, do self, é totalmente diferente. Você pega uma pessoa adoecida, o ego se julga como estando numa situação anti-vida. Não, isso não é vida. Eu estar doente, não poder fazer as minhas coisas, isso não tem sentido. O indivíduo entra numa angústia danada. Para o espírito, o self, estar naquela doença pode ser a redenção. Pode ser a transformação da sua vida. A erradicação das fantasias que o espírito trazia e que estava trazendo problemas no seu processo evolutivo. Então, aquela doença tem um significado. Para o ego não tem, mas para o espírito tem. A leitura passa a ser outra, né? O indivíduo começa a ter uma relação com a vida mais proativa e não reativa, onde as coisas que acontecem parece que são perseguições da vida e ela reage sempre de forma a se esconder, a gerar angústia, não percebendo quais são as mensagens da vida diante daqueles acontecimentos. Tanto Joana de Ângeles como a psicologia junguiana
sempre vai fazer indagações em torno das doenças e das coisas que acontecem em nossas vidas. Isso, gente, é começar a caminhar para ter os olhos de ver. E não olhar viciadamente para as coisas, que é um olhar repetitivo, um olhar obsoleto, um olhar ultrapassado. Quando nós começamos a indagar por que as coisas estão acontecendo em nossas vidas, nós começamos a interagir com os acontecimentos, saindo dessa posição reativa e buscando aprender com aquele acontecimento. Por exemplo, apareceu uma doença. O que essa doença está falando para mim? Não adianta eu tomar um medicamento e afastar a doença, porque vai aparecer outra. Porque a doença está falando, eu estou tendo um comportamento gerador de doença. Então a doença está falando que eu estou tendo um comportamento inadequado. Ou outras ocorrências da vida. A vida sempre vai mostrando para nós. À medida que a gente vai fazendo as indagações, nós vamos pescando, nós vamos aprendendo o que ela está trazendo. E aí sim a gente começa a trabalhar. Então, se a doença apareceu e eu falo, o que isso quer dizer para mim? Bom, essa doença está mostrando que o seu comportamento está inadequado, você não está cuidando de você, está se deixando em segundo lugar, não tem uma alimentação adequada, você está muito estressado com as situações, para de ter esse comportamento para deixar de gerar doença. Então a doença me ensinou a mudar o comportamento. Percebem isso? Bem, o nosso despertar, segundo Joana de Ângeles, vai acontecer porque a psicologia, ela diz que nós estamos num estado de consciência de sono. Dá para dormir com um barulho desse? Às vezes a nossa presunção, a nossa arrogância, faz nós acreditarmos que nós somos os seres mais despertos da vida, que nós fazemos e desfazemos da nossa vida, não é? O que queremos, o que não queremos, como se nós tivéssemos plenamente as rédeas em nossas mãos. Aí vem algumas escolas psicológicas, principalmente as ligadas à psicologia transpessoal, e vem dizer que nós vivemos num estado de consciência de sono. Ou seja, esse estado de vigília que nós estamos agora é como se fosse um estado de sono. Isso quer dizer o quê? Que esse estado de vigília é um estado muito pobre de consciência, que mal dá para o indivíduo enxergar tudo o que acontece ao seu redor. E que nós precisamos despertar, sair desse estado de sonolência e ter uma visão mais ampla da existência. E isso o que vai facultar esse amadurecimento psicológico. E Joana de Ângeles vai dizer que são os fatores externos que vão estimular esse estado de consciência que está dormente. São os fatores externos, né? E o que são esses fatores externos? Como eu estava falando no começo, é a convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, com a sociedade, no centro espírita, em todas as situações que nós estamos envolvidos. Todas estas situações, elas têm a capacidade de despertar o indivíduo. São estímulos que favorecem o indivíduo se mobilizar, a sair da mesmice. E outro meio de um indivíduo sair desse estado de sono, segundo Joana de Ângeles, é a autorrealização. O que é a autorrealização? É o pleno uso e exploração dos nossos talentos, das nossas capacidades e potencialidades. E isso é favorecido pelo enfrentamento da existência. Quero frisar bastante isso daqui. Não é você subir numa montanha e ficar rezando ou meditando 24 horas, porque algumas pessoas fazem isso, não é? É fácil ser calmo numa montanha, não é? Já pensou que bacana? Os pássaros cantando, as árvores balançando, o cheiro do verde, que delícia! Agora, será que é tão fácil ser calmo na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê? Numa fila de banco? Parece que não é tão fácil assim, não é? É justamente aí que nós vamos treinar, exercitar. Assim como no meio familiar, nós também treinamos, exercitamos a nossa paciência, afetividade, etc. Bem, então quando nós
vamos nos autorrealizando, despertando esses potenciais. Joana de Ângeles diz que todas essas situações vão liberando os recursos latentes que nós trazemos. Essa perfeição relativa, que o Espiritismo fala, essa perfectibilidade está aqui. Ela precisa eclodir. E como que ela eclode? Como que ela vem para fora? Enfrentando a vida. Quanto mais eu vou enfrentando, esses recursos vão se desdobrando. Nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos ampliando as nossas aspirações. Nós vamos tendo aspirações mais elevadas. Não só a aspiração de ter um bom salário, mas o indivíduo já pensa no seu engrandecimento pessoal, na sua melhoria como pessoa. E isso vai dirigindo, segundo Joana de Ângeles, o nosso processo renovador. Nós vamos renovando a personalidade que somos. E ela vai dizer que a acomodação do menor esforço cede lugar em favor do crescimento íntimo. Olha que interessante isso. Ampliando o campo de percepção e dos interesses da personalidade. Se eu amplio o meu campo de percepção, eu começo a enxergar mais claramente o que eu preciso. Não o que eu imagino que eu preciso. Porque nós estamos carregados de fantasias. Que fantasias? Que a mídia coloca na nossa cabeça, a sociedade de um modo geral, que você só será feliz consumindo isso ou aquilo, comprando este ou aquele carro. Então nós temos a impressão que quanto mais nós tivermos algumas coisas, nós seremos mais felizes. Enquanto nós estamos atrás desses objetivos, nós deixamos de cuidar daquilo que é principal para nós, aquilo que nos faz crescer. Cuidar da nossa saúde psicológica, dos nossos relacionamentos, do nosso sono, do nosso trabalho, etc. E Joana de Ângeles vai dizer, o despertamento da consciência de valores constitui o passo avançado para o ser humano alcançar as metas para as quais se encontra na Terra. Então, é começar a despertar esta consciência de valores. Uma pessoa que tem valores, ela não é dirigida somente pelos seus instintos. Deu para entender? No livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, eles falam que vários espíritos vindos do planeta Alcione estão reencarnando no planeta, já reencarnaram muitos, não é? Que são espíritos altamente moralizados. São espíritos dirigidos por valores e não por instintos. Esses espíritos, para atingir os seus objetivos de crescimento, de melhoria da sociedade, eles são capazes de doar as suas vidas, porque os seus valores estão acima dos interesses passageiros, do egão. O egão que quer prestígio, status, atender principalmente seus interesses imediatos. Esses espíritos não, eles estão determinados a ajudar a transformação do planeta, custe o que custar, no bom sentido, não é? De se doar para que isso aconteça. Então são pessoas dirigidas por valores. E nós, somos dirigidos por valores? Ou por instintos, pelos impulsos, pelas memórias que nós carregamos? A pessoa que é dirigida pelos valores, ela começa a pensar mais no que é certo e errado, o que é mal, o que é bom, o que é nocivo ou não para o indivíduo. Por exemplo, você talvez gostaria de ter uma promoção na empresa. Como que você tem essa promoção? Puxando o tapete de alguém? Se você puxar o tapete de alguém, você não é guiado por valores. Se você, então, tem uma promoção à custa do sofrimento ou da demissão de alguém, como que você pode interiormente se sentir satisfeito? Uma pessoa que não tem moralidade, que não tem brio, ela se permite fazer isso. E ela até se justifica. Ah, mas se eu não fizer, outro vai fazer. Se eu não cuidar da minha família, quem vai cuidar? Não é? Então, ele se permite esse ato equivocado, como se o mundo funcionasse ao léu, ao bel prazer dos acontecimentos, das catástrofes, etc.
nós estamos envolvidos nas leis de causa e efeito. O indivíduo que prejudicou alguém para ter uma promoção, ele está gerando perturbação na sua vida. Então, não é possível ele ser feliz à custa do sofrimento de alguém. Isso nós temos que pensar. Essa prática da moralidade, dos valores, não acontece só dentro do centro espírita. Como que nós nos comportamos lá fora? Então, quantas pessoas vão fazer o seu curso religioso, não importa qual seja a religião que o indivíduo tem, e aí quando ele está na empresa, ele faz falcatruas para ser beneficiado. Então, como que é? E aí ele não quer ser obsediado? Ele vem no centro espírita, faz tratamento, fala que está fazendo o evangelho no lar, mas está desviando recursos da empresa. Como que ele consegue ter a consciência tranquila? Então ele não é guiado por valores. Então ele vai ser obsediado. Se não for obsediado, ele é auto-obsediado. Ele está se auto-obsediando. Porque se ele consegue justificar num certo tempo que ele está fazendo uma coisa, ele justifica que é certo, porque todo mundo faz, uma hora vai despertar a culpa, e aí não tem jeito. Aí vem uma série de sofrimentos. Vem a autopunição, o sofrimento que isso começa a gerar, e é óbvio que vai favorecer a obsessão espiritual. Então nós temos que avaliar, não é? O que estamos escolhendo, o que isso está trazendo para a nossa vida e para o nosso entorno também. Nós precisamos começar a praticar o que está lá no Livro dos Espíritos. O que é moral? Como que a gente sabe o que é moral? É aquilo que diferencia o bem do mal. Tudo aquilo que é bom vai fazer bem para a vida do indivíduo. Tudo aquilo que faz mal para ele e para o outro não deve ser praticado. Então, eu devo ter essa atitude diante da vida, para que eu comece a gerar coisas boas na minha vida. Lei de causa e efeito. Joana de Ângeles vai falar que nós precisamos gerar karma positivo. Então, se eu começo a fazer falcatruas, coisas erradas, começo a fazer fofoca no meio da família, na empresa que eu trabalho, começo a querer ter lucros ou vantagens em cima dos outros, eu estou perturbando a minha sanidade, eu estou gerando perturbação em mim mesmo, eu estou gerando karma negativo, não é? Eu tenho que gerar karma positivo, e isso se faz com atitudes construtivas. Eu costumo dizer o seguinte: o nosso futuro já começou. Como que já começou? Ele é uma consequência do nosso presente. Nós somos pessoas omissas, preguiçosas, desleais, provavelmente nós já estamos gerando isso em nossa vida. Você pega um homicida, o que ele está gerando na vida dele? Ele cometeu um homicídio, ele já está gerando um problema psiquiátrico para o futuro, porque as imagens do assassinato que ele cometeu não vai sair da sua cabeça, gerando uma série de perturbações, desequilibrando a personalidade. Assim como aquele que está fazendo coisas legais, construtivas, ele está gerando forças em sua personalidade. E aí a gente começa a entender a personalidade. Por que nós temos instabilidade? Por que nós temos conflitos? Porque carregamos dentro de nós imagens das nossas ações anteriores e atuais, que vai gerar o temperamento da personalidade. Eu sou uma pessoa otimista ou pessimista? Isso decorre desse material que eu tenho dentro de mim. Que imagens que eu carrego dentro de mim? Perturbações que eu causei a outrem? Isso vai me gerar perturbações, transtornos internos, que dificulta eu ser uma personalidade equilibrada, que sabe discernir as coisas que precisam ser feitas. Se eu carrego muitos tormentos, eu não tenho controle sobre mim mesmo. Eu não tenho controle, porque eu vivo à mercê desses transtornos. Que transtornos? Medo, insegurança, ressentimento, culpa. E a culpa gera o que dentro da pessoa? Autopunição. Então o indivíduo começa a se punir pelos erros que ele cometeu, de forma consciente ou inconsciente. Eu sei que é esquisito falar disso. Como que inconscientemente a pessoa vai se autopunir? De várias maneiras. Ela sempre se colocando para baixo, ela se maltratando através do excesso de alimentação, bebendo em excesso, é um meio dela se autopunir. Porque na nossa cabeça a culpa funciona, e isso nós trazemos das religiões,
funciona da seguinte forma: você cometeu um ato errado, que gerou a culpa, você só corrige isso através da punição. Não é? Então o indivíduo ele se pune para tentar se redimir internamente. Só que ele começa a ficar cada vez mais enredado na ideia de culpa e ele não consegue sair. Aí precisa de intervenção, a reencarnação, enfim, fazer terapia, tomar medicamento, depende do grau, da intensidade dessa culpa na mente dele, não é? Então, gente, à medida que nós vamos fazendo coisas boas, saudáveis em nossas vidas, todas essas ações, elas vão ficando registradas dentro de nós, formando na personalidade as suas características principais, as suas forças ou fraquezas, junto com aquilo que nós trazemos do passado, que está no nosso inconsciente, ou seja, no lado desconhecido, oculto, mas que de vez em quando vem para o nosso consciente também. É isso, o nosso tempo já acabou. Eu agradeço a vocês e quero aqui só terminar lendo uma frase de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Deu para entender? Vou repetir. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Tudo que está acontecendo em nossa vida é o melhor para nós. Compreender isso é estar lúcido, é aproveitar melhor tudo que está acontecendo. Isto não quer dizer que eu vou ficar no conformismo, não é? Que eu aceito as condições do jeito que estão e não me mexo, não. Primeiro, eu constato que tudo isso é importante para mim. A família que eu nasci, o grupo social, o meu trabalho, tudo isso é importante. Agora, se tem coisas complicadas nesse meio, eu vou trabalhar para resolvê-los, que é o enfrentamento da prova, para tornar tudo isso melhor para a minha existência. É isso. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Bom, Mário, nós queremos te agradecer mais uma vez, assim, pelo conteúdo maravilhoso que você nos trouxe na noite de hoje, né? Na certeza de que temos um material aí abundante para podermos fazer a reflexão relacionada à nossa vida. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos. Queremos agradecer também a todos vocês que estão aqui presentes na noite de hoje e agradecer a vocês, companheiros internautas, desejar que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa e permita a Deus que na próxima semana possamos novamente estarmos reunidos. Muito obrigada.